Como anda a saúde financeira da sua empresa? Você que é prestador de serviço, profissional liberal, médico, advogado, contador, você que é dono de uma pequena ou média empresa, como anda a saúde financeira da sua empresa? Que tipo de empresário é você? Você é aquele tipo de empresário que a empresa tem uma folga financeira, um bom fluxo de caixa, ou você está entre aqueles que só não desceu as portas ainda porque fica mais caro fechar do que manter aberto? Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é 4 erros que destroem a sua empresa. Isso mesmo. Existem vários erros, mas tem 4 que são os mais comuns. E eu digo para você o seguinte, há 23 anos eu repito isso para os empresários e como é difícil a maioria entender. Por quê, Ivan? Porque a maioria dos empresários, sejam médios, pequenos ou grandes, eles pertencem à grande boiada humana, que vivem como gado marcado, que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça. E a grande boiada humana não se importa com isso. Eles têm métricas de vaidade, eles se preocupam com status e tal, e não se preocupam com o mais importante. E claro, né? Culpam o governo, culpam Deus, culpam a esposa, o esposo, os funcionários, e às vezes ele não vê que a ignorância é dele mesmo. Então aqui eu quero tratar com você os 4 erros mais mortais, os mais fatais, que podem e provavelmente estão destruindo a sua empresa. Eu espero que isso te ajude. Então vamos lá. Primeiro erro é confundir lucratividade com fluxo de caixa. Isso é muito comum. Por quê? Primeiro, porque às vezes, principalmente os profissionais liberais, às vezes o cara ele estudou 16 anos de medicina e ele é um excelente médico. Mas daí a se tornar um grande empresário, ele estudou medicina, ele não estudou para ser empresário. Às vezes é um excelente advogado, mas ele monta um escritório de advocacia, não sabe lidar com gente, não sabe administrar dinheiro, isso é muito comum. Eu já atendi centenas de dentistas, por exemplo, que são ótimos do que fazem, mas não conseguem ganhar dinheiro, e quando ganha, perde. Então, o primeiro erro é esse, confundir lucro com fluxo de caixa. Se você abrir o dicionário, você vai encontrar definições como: o que é lucratividade? Lucratividade é o resultado que sobra depois que você vendeu algo, tirou todos os custos, sobrou alguma coisa, isso é lucratividade. E fluxo de caixa? É a quantidade de dinheiro que entra e sai numa empresa durante um período de tempo. Então são 2 coisas diferentes. O que isso quer dizer? Que sua empresa pode ser lucrativa, mas você está vendendo o almoço para pagar a janta porque está saindo mais dinheiro do que entra. Ou seja, ela é lucrativa, mas está com problemas no fluxo de caixa. E pode ocorrer o contrário também. Você está com as contas pagas, tem dinheiro no banco e você acha que está tendo lucro. Mas você está tendo um pouco de prejuízo a cada semana, a cada mês, porque está queimando a gordura. Quando você acorda, já é tarde demais, porque a maioria não percebe. Aquilo vai sendo comido. De repente, quando falta, não falta 10 mil reais. Já falta um porre de uma vez só. E aí é o susto que muitos empresários tomam. Você não acredita em mim? Vamos fazer um cálculo básico aqui, eu e você? Eu vou colocar na tela e você vai me acompanhando. Imagine um empresário comum, seja ele dentista, médico, advogado, abre uma loja, tanto faz. Vamos pegar nesse caso um lojista, varejista. Ele quer abrir uma loja de materiais para construção. O que ele faz? Ele arruma o ponto, deixa o ponto bonito, arruma um contador, abre uma empresa, compra o caminhão, contrata funcionários, faz cartaz, faz tudo. Letreiro, patrocinador e tal. Maravilha. Só falta uma coisa para ele abrir. Ele comprar o estoque dele. É uma lojinha pequena, ele vai começar pequeno. E ele vai montar o estoque dele. Então ele olha para o capital de giro dele. Eu não sei se você sabe o que é capital de giro. Tem 3 tipos de capital de giro. No seu carro tem conta-giros no painel. O que é o conta-giros? Quanto maior a quantidade de giros do motor, maior a potência do motor. Mesma coisa o capital de giro de uma empresa. Quanto maior for o capital de giro, mais poder aquela empresa tem. Tem 3 tipos de capital de giro. Tem aquele seu nas suas mãos, que é o que está no banco e no caixa. Você pode pegar a hora que você quiser. Tem aquele que é seu e está na mão dos outros, que é vendas que você já fez e ainda não recebeu. Boleto parcelado, vender na caderneta, como muita gente vende, cheque pré-datado, que quase não tem mais hoje em dia, mas ainda tem gente que opera assim. E tem aquele que é dos outros e está na sua mão, que é o estoque que você comprou e ainda não pagou, porque às vezes você compra parcelado. Então, ele é do outro e está na sua mão. Maravilha. 3 tipos básicos de capital de giro. Esse camarada, ele já está com tudo pronto, mas falta ele comprar o estoque dele. Então, ele olha no capital de giro e ele tem lá 20 mil reais no capital de giro. Então, o que ele faz? Ele resolve comprar, ele vai deixar um pouco guardado e ele compra 8 mil reais de estoque. Ele tinha lá 20, tirou 8, quanto ele ficou? 12 mil no capital de giro dele. Maravilha.
Aí ele põe a mercadoria, R$8.000, e ele abre. E no primeiro mês ele fica feliz da vida. Por quê? Porque foi um estrondo, vendeu tudo. Em 30 dias vendeu tudo. Só que ele vendeu como? Ele vendeu em 3 parcelas. Por que, Ivan, ele vendeu por 3 parcelas? Porque os concorrentes vendem assim, né? Então, ele pensa... Eu tenho que acompanhar a concorrência, senão ninguém vai comprar de mim, ué. E ele vende. E como que ele vendeu, Ivan? Vendeu em 3 parcelas. E ele pegou entrada? Sim, porque os outros estão pegando também. E por quanto ele vendeu aqueles 8.000, Ivan? Bom, aqueles 8.000, ele aplicou uma margem de 33,33%. 34%, vai? Então ele aplicou 34%. Por quanto ele vendeu aqueles R$8.000? R$10.720. E ele vendeu em 3 parcelas. Então, portanto, vendeu com entrada. Ele pegou uma entrada e já recebeu. Uma entrada de 3.570. Então, ele tinha lá 12.000 que tinha sobrado, mais 3.570, ele tem agora 15.570, ok? Só que aí ele tem que repor o estoque, né? Porque senão não vai vender. E o que ele faz? Eu vou comprar 8.000 de novo. Então você faz a conta, tinha 15.570, ele comprou 8, ficou 7.570. E esses 8, ele fica feliz, porque o segundo mês não é que vendeu tudo de novo. Meu Deus, a minha loja tá todo vapor. E agora, como que ele vendeu? Agora ele vendeu em 3, mas sem entrada. Então, 30, 60 e 90. Olha, o mesmo valor da parcela, mesma coisa, porque ainda é o mesmo preço. Mas agora, quanto que ele recebeu? Nada, porque ele só vai receber daqui 30 dias. Então, quanto ficou lá? 7.570. Só que agora é o terceiro mês e ele tem que repor a mercadoria. E ele vai repor, então, mais 8.000, claro. E quanto que ficou? Não ficou. Aí que está o detalhe. Já começou a ficar negativo. Ivan, mas é pouquinho, é 300, 400 e poucos reais. E aí o que ele faz, então? Aí ele faz o que a grande maioria faz. Entra no cheque especial, empresta do cunhado, empresta do pastor. Não, pastor não, porque o pastor não vai te emprestar nunca isso daí. Pelo contrário, ele vai arrancar de você, né? Maravilha. E aí ele fica assim, mas é assim mesmo, é terceiro mês. Você pensa o quê? É assim mesmo, vamos investir. E aí ele entra no cheque especial, que tem um juro baratinho, você sabe. Ou ele usa o cartão, que o juro também é pequenininho. E aí, meu amigo, começa aquela velha história de vender o almoço para pagar a janta. Em 3 meses, ele já entrou na bola de neve. Essa situação parece comum para você? Isso é muito comum. E as pessoas, o empresário em geral, ele não entende isso. Então ele começa a pagar para trabalhar. E aí você para e pensa o seguinte, pode ser que dali 30 dias ele receba aquela primeira parcela. Mas tem muita gente que não paga. E aí como é que faz? O negócio não para mais. Aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e ele não consegue mais. Você percebe essa grande diferença? Só esse erro já mata um monte de empresa. Você já deve ter lido a estatística, não leu? Que de cada 10 empresas que abrem, são abertas no Brasil, você já deve ter lido em quanto tempo a maioria delas fecha. Não é à toa. Se a gente falasse só desse erro, já não precisaríamos falar de mais nada. Eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer. O segundo erro é exatamente não ter um diagnóstico financeiro. Aliás, é o segundo erro que ocasiona o primeiro. O que é um diagnóstico financeiro? Você vai no médico, você chega lá, você está com um problema na garganta e você não sabe o que é. Ele olha, se for um médico bom, o que ele vai dizer para você? Olha, eu vou pedir para você alguns exames, porque pode ser várias coisas. Então, para ele fazer um diagnóstico, ele pede um exame. E é isso que é um diagnóstico financeiro. Na maioria das vezes que eu vou a uma empresa e a pessoa está com problema, qual a primeira coisa que eu faço? Vamos fazer um diagnóstico financeiro. O que é um diagnóstico financeiro? Todas as despesas, todos os custos das vendas, despesas fixas, variáveis. Você fala isso para o empresário, ele nem sabe do que você está falando. Ele quer que você fale com o contador dele. E aí, não vamos nem falar de contador por enquanto, eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse é um assunto que já revira o estômago antes da gente falar sobre isso. E aí, então, ele não sabe aquilo, mas a gente levanta tudo para ele, compara e no instante a gente vê onde está o problema. Ou está saindo mais dinheiro do que entra, porque tem empresário também que ele acha que ele pode sangrar a empresa dele. Então, quando que uma empresa vai dar lucro? Eu falo, olha, o diagnóstico mostra que a sua empresa já está dando lucro, agora falta o senhor dar lucro para a sua empresa. Por quê? Porque tira mais do que a empresa consegue bancar, então não adianta. O dinheiro que está na gaveta não pode ser seu. Isso é um conceito básico, né? Mas a pessoa foi empregada a vida inteira e ela acha que ela pode continuar vivendo daquele jeito, e não dá. Não é assim que funciona. Então, o segundo erro é não ter um diagnóstico financeiro. O diagnóstico financeiro mostra qual a doença, quais os prováveis remédios e quanto tempo aquilo vai levar para você ter saúde financeira. Não adianta, por exemplo, ficar se enchendo de empréstimo. E é muito comum, quando a gente fala de diagnóstico financeiro, tem empresário que ele fala, eu estou devendo em 8 bancos. E se eu fizer um empréstimo só para pagar todos? Olha a mentalidade do camarada. Nem sempre essa é a solução. A solução é você olhar de fora, porque quem está dentro da pintura não consegue enxergar a moldura. Marca essa frase aí, Quando você está dentro da pintura, você não consegue enxergar a moldura.
Aqui nesse vídeo, Ivan, mas são 4. Sim, você já percebeu que são tão graves que não dá pra falar os 4 num vídeo só. Senão o vídeo fica quilométrico. Então esse vídeo vai ter uma segunda parte. O nome vai ser o mesmo, só que ele vai ser parte 2. Se o assunto te interessou, fica de olho, daqui 1 ou 2 dias aqui mesmo no canal, ou aqui na fanpage, ou no Instagram, não sei onde você está assistindo, você vai ver a continuação dele. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o teu gostei para mim, compartilhe com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, elas vão te agradecer, e por favor deixa nos comentários para mim. Algo do que eu falei aqui, você já viveu? Ou você está vivendo? Qual a parte do vídeo que te interessou mais? Qual delas você quer que eu aprofunde mais? Você vai esperar o outro vídeo? Se o assunto você gostou, deixa aí, eu amo ler os comentários, e são os seus comentários que fazem com que todo o conteúdo que eu crio, ele seja cada vez mais específico, cada vez mais útil para você. Aliás, tudo aqui é feito para você, ok? Vem comigo nas próximas semanas, tem muito assunto bom sobre isso ainda, porque nessa nova situação pós-pandemia, nunca os empresários precisaram tanto dessas instruções como agora. Agora, se você quiser mergulhar nesse assunto, eu te mostrei aqui um copinho de café. Você vai no primeiro comentário aqui, ou então na descrição do vídeo, e você clica no link e você vai conhecer o método Empresas 365. É um banho de conhecimento que nos últimos 17 anos já ajudou milhares de empresários e vai ajudar você também. Aí está nas suas mãos. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas e empresas a viverem cada vez melhor e serem cada vez mais prósperos e felizes. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Me siga nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido.